Corte Arbitral do Mercosul é uma entidade privada, criada para administrar procedimentos de mediação e arbitragem, bem como englobar todos os outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias na busca da melhor solução dos conflitos a ela submetidos. Seu organograma é composto por presidente, secretário-geral, coordenador de secretaria, coordenador de atendente, coordenador financeiro, atendente, distribuidor, secretária e árbitros. A Corte dispõe de um sistema de controle de seus procedimentos, que proporciona às partes uma maior segurança em todas as suas etapas, desde a solicitação até a divulgação de sua sentença final, procurando sempre oferecer celeridade e buscando constantemente a autocomposição com segurança. Todas as audiências são gravadas e as partes, após conclusão da arbitragem, levam em DVD todo o procedimento, desde o momento da abertura até o seu encerramento, tudo devidamente registrado e documentado, para que haja total transparência e nenhuma dúvida sobre a imparcialidade do processo arbitral. A arbitragem é um meio eficaz na resolução de problemas de ordem jurídica, auxiliando as partes na solução de seus conflitos de forma mais célere e justa. Para sua utilização, é necessário que haja uma previsão contratual para a inclusão de uma cláusula compromissória, a qual já definirá em que prazo o conflito será resolvido, o local, o idioma, a quantidade de árbitros e outras questões relevantes com a intenção de proporcionar maior segurança para as partes. Caso as partes não tenham cláusula compromissória prevista contratualmente, é necessário que ambas firmem um compromisso arbitral perante a Corte Arbitral do Mercosul. Os métodos extrajudiciais de solução de controvérsias são procedimentos mais ágeis e baratos que os processos judiciais, porque exigem menos burocracia e têm um cronograma rígido. As partes envolvidas controlam todo o processo, agendando reuniões e definindo os mediadores e árbitros que participarão do processo. Assim, as soluções serão mais fáceis de cumprir que as decisões judiciais. Além disso, todo o processo se desenvolve em sigilo, evitando uma exposição desagradável das partes. Soma-se a isto que os métodos extrajudiciais de solução de controvérsias ainda permitem que os envolvidos encontrem a solução de forma pacífica, preservando o relacionamento futuro entre as partes. Vantagens da arbitragem. A arbitragem é uma jurisdição privada que tem sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Na arbitragem, se garante o respeito ao princípio da autonomia da vontade das partes, que definem o objeto do litígio e o direito que lhe é aplicável. O tempo na arbitragem para a resolução do conflito poderá ser determinado pelas partes, respeitando o limite imposto pela lei de arbitragem de 6 meses. Não figura na arbitragem o princípio da publicidade como no judiciário. Isto porque o procedimento arbitral pode ser sigiloso se as partes assim determinarem. Deste modo, as informações confidenciais que envolvem uma empresa não serão divulgados e seu know-how não será afetado. A sentença é equiparada à judicial, sendo esta um título executivo. Não há necessidade de homologação e a mesma deverá ser proferida no prazo estabelecido pelas partes, nunca ultrapassando 6 meses. Não caberá recurso da sentença arbitral e, se necessário, somente caberá às partes promover a ação de execução mediante o Poder Judiciário. Terá, assim, menor custo, pois o tempo gasto viabilizará economicamente a utilização da arbitragem. O procedimento arbitral ocorre numa situação menos formal e mais flexível que a justiça comum, evitando o trauma jurídico e o rigor pessoal presentes no judiciário, pois o árbitro será escolhido pelas partes, excluindo o uso da cátedra durante o processo e trazendo um clima mais propício para que as partes exponham sugestões e cheguem a uma conciliação. Pode-se contratar um árbitro especialista para julgar determinado litígio. Por exemplo, numa questão que envolve um maquinário industrial, as partes podem nomear um engenheiro que entenda daquele assunto para julgá-lo. Em casos de litígio trabalhista, o profissional indicado deverá ser sempre um advogado especializado na área do direito do trabalho,
deixando assim de lado a fase pericial e de instrução, não existindo nos procedimentos adotados pela Corte Arbitral do Mercosul a morosidade comum ao processo judicial. A arbitragem visará sempre a conciliação, privilegiando a tentativa de composição amigável dos litigantes, proporcionando condições para que o judiciário se dedique aos litígios que envolvam interesse público ou direito indisponível. Por todas essas vantagens, seja pela simplicidade, rapidez e confiabilidade, informalidade, sigilo e especialidade dos julgadores, a arbitragem é o melhor método para a solução de conflitos advindos de direito patrimonial disponível.